Boa tarde! Vamos para o nosso desafio. 21 dias de lives para falarmos sobre a coragem de viver uma vida mais leve, sobre a coragem de viver de uma forma diferente, né? Esse mundo que traz tanto peso, traz tantos desafios pra gente, né? Vamos começar sobre isso. Horário diferente, quem já está acostumado a acompanhar outros horários. Hoje vamos começar nesse horário. Desculpa. Hoje vamos começar nesse horário de 5h30. E os outros dias faremos 12h30, no horário do almoço, tá bom? No horário do almoço nós começamos a partir de amanhã, 12h30. E o que é a coragem de viver uma vida mais leve? Nesses nossos momentos diários, 20 minutos, 30 minutos, eu quero te convidar a um processo de consciência e há um processo de decisão. Muitas vezes nós queremos resultados, mas o resultado ele não aparece sem passar por esses dois pilares, que é a decisão, e nós também não tomamos decisões diferentes se não passarmos por um processo de consciência diferente. Então, muitas vezes a gente está vivendo essa vida tão cansados, tão no automático, tão sem pensar muito bem nesse looping da vida. A gente acorda, a gente resolve, a gente é produtivo, extremamente produtivos, a gente responde bem a esse mundo, cumpre o que a gente precisa. Boa tarde, Érica, seja bem-vinda. Então, a gente fica nesse processo de ser forte o tempo todo, diante dos desafios dessa vida. E esse desafio eu não quero te ensinar a ser mais forte, eu quero te convidar a ser mais profundo, a ser mais profunda. Bom dia, irmã! Seja bem-vinda. Eu quero te ensinar a ser mais profundo por dentro. Não vai ser sobre o mundo fora, não vai ser sobre esse externo, é muito mais sobre esse mundo por dentro. Quando nós não nos lideramos, a vida ela começa a ser conduzida de fora para dentro. E esse convite, 21 dias para desenvolver a coragem de ser mais leve, é de dentro para fora. Então, te convido a ficar os 21 dias comigo, para que você possa realmente ter mais consciência para tomar decisões diferentes. É daí que virá o resultado. Eu não acredito em fórmulas mágicas, eu não acredito que a gente vai, se eu fizer isso, então tudo vai acontecer. Em 21 dias a minha vida será completamente transformada. Não, mas eu garanto que em 21 dias você pode ter muito mais consciência para saber em que áreas da sua vida ou que decisões você precisa tomar de forma diferente para colher resultados diferentes. E o que é o resultado? Uma vida mais leve, uma vida mais serena, uma vida onde as emoções estão mais alinhadas, onde você tem mais consciência, onde você tem uma visão clara de futuro. Então, nós vamos passar por esses 4 pilares. Nós vamos falar dessa liderança de si mesmo, vamos falar de expansão de consciência, vamos falar sobre essas emoções alinhadas. Será que as minhas emoções estão alinhadas à minha visão de futuro, àquilo que eu quero construir? Eu tenho clareza sobre esse lugar que eu quero construir. E essa liderança, começando essas primeiras 5 lives, a gente vai falar muito sobre essa liderança de si mesmo, né? Será que eu percebo o que acontece aqui dentro de mim? Será que eu consigo regular as minhas emoções ou eu estou sendo só levadas por elas? Será que eu consigo nomear, não apenas perceber, mas nomear? Será que eu estou agindo com alinhamento de valores ou não, e não só os impulsos, e não só deixando que a vida me leve, que a vida me conduza?
de forma automática? Será que eu estou conseguindo sustentar decisões, sustentar processos, mesmo quando eles são desconfortáveis, mesmo quando nós estamos nesse processo de enfrentar algo novo, enfrentar processos diferentes? Tudo isso nós vamos conversar nesse desafio de 21 dias, vamos falar sobre esses estados internos, será que a gente está percebendo isso? E será que nós estamos decidindo, priorizando em cima da direção certa e em cima de uma coerência dos nossos valores, tá? Então, eu quero trazer alguns pesos que nós temos carregado internamente. Eu separei falar sobre 3 pilares importantes da vida de todo mundo, 3 grandes áreas que influenciam toda a nossa vida, para que você possa... Aí vou ter sempre exercícios, tá? Então eu vou trazer um conteúdo de conhecimento e vou propor um exercício para você expandir ainda mais esse processo de consciência, tá? Então, vamos lá. Muita gente tá só falando, né? Tô cansado, e de repente nem sabe o que é que tá trazendo tanto peso, nem sabe qual é essa área da vida, não consegue identificar esses sinais de que estão trazendo esse peso. E aí, antes de falar dessas 3 grandes áreas que impactam para todo mundo, né? Pra gente conseguir identificar qual é a área que de repente eu tô carregando mais peso, eu quero começar quebrando o mito, alguns mitos relacionados à leveza. O que não é leveza? Antes de falarmos de leveza, o que não é leveza, para que a gente comece a desconstruir esse entendimento que o mundo diz pra gente. Então, leveza não é não ter responsabilidades, leveza não é falta de ambição, leveza não é passividade, leveza não é ausência de dor, leveza não é estar desocupado, estar desligado, tá? Leveza também não é estar sempre feliz, né? Estar sempre em estado de alegria. Nada disso tem a ver com leveza. Leveza, boa tarde, Flávia, seja bem-vinda. Leveza significa aprender a enxergar essas dores da vida, as responsabilidades da vida, de uma forma mais equilibrada. É sobre ter mais consciência da nossa energia, do que merece a nossa energia, do que pode ser deixado naquele momento em segundo plano, do que é prioridade. É sobre ter essa clareza, ter uma boa gestão dessa nossa energia, mais do que a gestão do tempo, muitas vezes, né? Falar de gestão da nossa energia, sobre fazer escolhas mais conscientes, sobre evitar se sobrecarregar com aquilo que a gente não tem controle. Então, nós temos aí algumas trocas importantes quando a gente fala de viver uma vida mais leve, viver uma vida mais pesada. E quando eu digo que leveza não é estar o tempo todo alegre ou o tempo todo feliz, é porque faz parte do processo de ser leve se permitir sentir emoções mais difíceis, né? Que a gente entende, entre aspas, como emoções negativas, mas elas não são negativas, são emoções que fazem parte da nossa vida, só que nós não nos permitimos ser dominados por elas. Por exemplo, a raiva, a tristeza, a frustração, enfim, todas elas, emoções, de novo, entre aspas, difíceis ou negativas, elas fazem parte do caminho. A diferença é em como nós estamos lidando com elas. Será que a gente está negando? Será que a gente está considerando elas como informações? Emoções são informações. Então, leveza não se trata de fazer menos, se trata de fazer mais consciente, se trata de estar desperto para a vida. Eu falo muito sobre isso. Será que nós estamos despertos? Será que nós estamos conscientes? Será que nós estamos conscientes do peso que a gente está levando na nossa alma, né? Quando eu falo de leveza, tem a ver com o campo da saúde mental, tem a ver com o campo da saúde emocional. Então, é um mito achar que leveza só é possível
numa vida perfeita, onde todas as áreas da nossa vida estão equilibradas, todas as áreas estão equalizadas. Não. Leveza, ela inclusive faz parte de aceitar que a vida nunca vai ser perfeita. Nós paramos de lutar e achar que a vida tem que ser perfeita, que eu só vou ser leve, que eu só vou ter esse processo de boas decisões quando a vida estiver perfeita. Oi, filho, vem cá, pode aparecer. Passou bem rápido ali atrás, agora vai ter que aparecer. Diga boa tarde. Boa tarde. A mamãe tá ao vivo, ó. Vai, que a mamãe vai continuar, viu? Não, desceu não. Ele anotou, gente, pra falar com a mamãe. Mamãe já vai ser rapidinho, tá? Esses dias aqui, ó, não vai ser mais domingo 6h33. Domingo 6h33 o Bernardo estava dormindo. Então ele vai aparecer de vez em quando, né, filho? Bom, então, quebrando aí esses mitos, né? Começando aí falando o que... Obrigada, irmã. Tô aqui, se quiser pode vir. Ei, filho, a Madinha tá dizendo se você quiser pode descer. Mas já eu desço contigo. Então, quando a gente quebra isso, né? O que não é leveza e o que é leveza, que nós vamos conversar nesse desafio de 21 dias, aí sim nós podemos agora, né, criar um solo aqui para falar sobre trazer essa consciência sobre a nossa vida. O que é que está pesando mais na vida? E eu quero que você olhe para a sua vida. Eu quero que você traga aí essa consciência para entender em que área desses 3 grandes campos da vida, em que área você sente hoje que está mais pesado, em que área você considera que você está fazendo mais força, está colocando muito esforço, né? Tá pesado, né? De alguma forma tá com um peso a mais e se sentir drenando muito a sua energia. Então, dessas 3 grandes áreas, óbvio que tem mais, mas eu agrupei 3 grandes áreas que tem a ver com processos, inclusive, que chegam para mim, né? Processos que acabam aparecendo ali na mentoria, ou que acabam aparecendo ali no campo do trabalho, né? Enfim, nos relacionamentos que tem a ver com essas 3 grandes áreas. E a primeira é exatamente essa, profissional, carreira, dentro dessa grande área, profissional, carreira, finanças, né? Enfim, dentro desse grupo que tem a ver com a vida profissional, eu vou trazer aqui algumas perguntas para expandir a sua consciência, né? Então, quem gosta de anotar, quem gosta de fazer um resuminho, essa é a primeira área, profissional, /carreira, /finanças, eu agrupei isso dentro de uma grande área. Eu quero saber se o que você mais está carregando hoje tem a ver com o peso da performance, com o peso de uma segurança, com o peso de querer, enfim, né, de querer agradar, uma necessidade de aprovação, escassez. Então, essa é a grande área. A segunda área, quero falar de relacionamentos. E aí, dentro de relacionamentos, tem a ver com o seu relacionamento com você mesmo, seu relacionamento com as principais pessoas da sua vida, dentro da sua vida familiar. Se você tem um esposo, uma esposa, então dentro desse relacionamento, dentro do relacionamento com os filhos, esses papéis que nós ocupamos. Quero falar sobre esse grande pilar, relacionamentos, vida familiar e relacionamento consigo mesmo. E o último, que eu vejo também que tem peso, né, que tem um aspecto muito importante na vida, que é o corpo ou a saúde física, né? Saúde, vitalidade, o corpo. Então, quero falar dessas 3 áreas para que você possa, neste primeiro dia, entender, a partir dessas perguntas, qual área você acredita que talvez você esteja colocando um peso muito grande e que talvez mereça mais a sua atenção para refletir sobre esses 21 dias. E por que eu estou falando disso hoje, né? Não entre em nada na sua vida sem uma intenção, sem que você possa pensar
o que é que eu vim buscar quando eu estou participando de algo, de uma aula, de uma live, ouvindo, né, um conteúdo, assistindo alguém. O que eu quero aprender, o que eu quero sair daqui diferente, né? O que eu vim buscar, porque senão você fica no automático. E o que eu mais combato é o automático. Às vezes a gente está ali nas redes sociais de forma aleatória, gastando o nosso tempo. Então, já parabenizo se você está aqui usando o seu tempo, que é precioso, para crescer como pessoa. Então, dentro dessas 3 áreas, fazendo aí algumas perguntinhas para vocês. Dentro da área profissional, /carreira, /finanças, me diga aí, você sente hoje que você está só trabalhando muito e vivendo pouco? Você está com o seu tempo, a sua energia muito mais dentro do trabalho, trabalhando muito, vivendo pouco? Você está mais fazendo do que desfrutando? Você sente que o seu trabalho hoje, a sua carreira, mais te alimenta, mais te energiza ou mais drena a sua energia? Você se sente mais vivo ou mais drenado de energia? Ou drenada, né? Você sente que o seu trabalho, você está mais expandindo, crescendo, adquirindo novas habilidades, colocando os seus talentos ali em movimento, ou você está apenas se mantendo estagnado, dando ali aquele mais do mesmo? Você sente que você busca estados de excelência, fazer o seu melhor, ou você está mais num processo de fazer o mediano mesmo e tá bom, e eu só entrego ali o que eu sou pago para fazer, ou o mínimo possível para não ser demitido, né? Tem até uma expressão aí que fala sobre isso. Me diga, como é que você está nessa sua área profissional? Quando você pensa sobre o seu futuro no trabalho, sobre sua vida profissional, você sente mais um ânimo ou você sente um aperto? Seu trabalho hoje, o lugar que você trabalha, você sente que respeita quem você é, a sua essência, ou você faz porque tem que pagar boletos? Só porque você é quem você precisa ser para sobreviver naquele lugar. Você usa máscaras, inclusive, para disfarçar quem você é de verdade, porque senão você não é aceito quem você é de verdade. É isso, Marciana, seja bem-vinda. Eu quero fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. A Flávia colocou, me sinto estagnada no trabalho fazendo o básico. Então, a gente já começou a expandir essa consciência. Quando a gente está buscando essa excelência, né, Marciana? Como se a gente estivesse fazendo para Deus, não para homens. Nós estamos nesse processo de buscarmos ser melhor todos os dias. Então, pensa para a gente finalizar esse campo profissional. Se a sua vida profissional ficasse mais leve, o que precisaria mudar? Né? Então, esse é o bloco do profissional, carreira. Agora, pensando nos relacionamentos, tá? Trazendo aí esses vínculos, trazendo essas relações. Aqui não é pra gente culpar ninguém, não é pra tá olhando para esse externo como se fosse um movimento de a culpa é do outro, de forma nenhuma. Aqui a responsabilidade é você com você mesmo e é só sobre você perceber, se perceber dentro dessas relações, tá? Então, relacionamentos, você com você mesmo, você com esses outros que fazem parte da sua vida, que são as pessoas mais importantes da sua vida, você com Deus, né? Então, pensa sobre esse relacionamento consigo mesmo. Você sente, por exemplo, que cuida de todo mundo, tá sempre cuidando de todo mundo, mas se sente pouco cuidada, pouco cuidado? Você tá sempre se doando nessas relações, sempre fazendo pelos outros, mas sente que não tem esse retorno de alguma forma, essa recíproca, na mesma proporção ou expectativa que você gostaria? Você precisa sempre se adaptar demais para manter a paz, né? Sempre aquela pessoa que, não vou falar, eu não consigo dizer não, prefiro paz do que ter razão.
Será que você é essa pessoa que se adapta sempre, não consegue falar, não consegue se comunicar de forma assertiva nesses relacionamentos para manter a paz? Você é aquela pessoa que engole sentimentos para não gerar esse conflito? Que acaba que não comunica, que gostaria de comunicar? Você sente culpa quando se prioriza, por exemplo, quando tem um momento para você mesmo, um momento de cuidado, né? Algo que você precisa fazer para você mesmo, você mesma. E aí você sente essa culpa quando você se prioriza? Vão pensando aí, né? Tô falando várias perguntas para expandindo. Você vive relações que você sente que mais exigem do que nutrem no final do dia, né? Você pode ser quem você é nessas relações, nesses relacionamentos, ou você vive pisando em ovos, como se você não pudesse ser você mesma, né? Ser você mesmo. Como é que tá esse campo dos relacionamentos? E eu já adianto para vocês, esse campo dos relacionamentos, gente, é muito, muito importante para nossa saúde mental, para nossa saúde emocional, né? É um pilar que não é um extra assim na nossa vida, é um pilar que sustenta a nossa energia emocional. Então, a gente tem que estar atento se tem algo desalinhado, se tem algo que está causando um cansaço emocional, uma irritabilidade, um distanciamento, uma sensação de solidão, mesmo que você esteja acompanhado. Então, esse campo dos relacionamentos é muito importante que a gente esteja atento também. Ao longo das lives, a gente vai falar mais sobre cada um dessas três grandes áreas. Hoje eu quero só que você reflita qual dessas áreas, de repente, é aquela que você precisa colocar um pouco mais de energia nesse desafio, né, dos 21 dias, para trazer consciência e intenção. A gente não começa mudando tudo ao mesmo tempo, mas é pensar qual é a área que eu colocando um pouco mais de esforço, um pouco mais de energia, é uma área que vai trazer mais resultado para a minha vida de imediato, para que a gente busque mais leveza dentro dessa área da vida. Lê aqui os comentários de vocês, né? A Marciana colocou: estou em transição para o digital junto com o empreendedorismo, isso dentro do campo profissional, né, Marciana? Estamos juntas aí nesse desafio, e claro que isso vai trazer aí uma pressão, um nível de sobrecarga que a gente tem que estar atento, né? Então, como você falou também, né? Eu já fui essa pessoa que engoliu os sentimentos, mas depois que ativei minha identidade, imagem e semelhança do Senhor, não me importo com o que as pessoas pensam a meu respeito, sim o que Deus pensa. E identidade sarada, identidade curada, sem dúvidas, fortalece para todos os outros pilares da vida, né? Que é esse campo do relacionamento, inclusive espiritual. Como é importante quando a gente ativa essa identidade e que a gente passa a não ter essa necessidade de aprovação das pessoas, né? Porque, na verdade, não tem como agradar todo mundo. É impossível, na verdade. Depois que eu entendi que é um orgulho muito grande e até arrogância da nossa parte querer agradar todo mundo, isso me curou de alguma forma disso, né? Porque chega a ser orgulho querer agradar todo mundo. Não tem como, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar e tá tudo certo. É por isso que você tem que buscar com coragem esse processo de autenticidade, esse processo de olhar para dentro, não para o que o mundo espera de mim, mas qual é essa minha essência, né? O que é autêntico em mim, o que faz sentido para mim, quais são os meus valores, né, que eu não posso abrir mão, e não os valores do mundo, e não os valores que os outros emprestam para mim, né? E a Flávia colocou: vem aprendendo a dizer não e impor certos limites. Mas é um desafio, muitas vezes. Sem dúvidas, é um desafio, e isso aparece muito no campo dos relacionamentos, no campo profissional também. Perfeito, meninas. E a terceira grande área, que tem aqui, pega também muita gente, né? A gente falou do campo profissional, falamos dos relacionamentos, né? De forma ainda... a gente não está aprofundando, porque nesse primeiro momento eu quero que você tenha consciência sobre isso. Nas próximas lives a gente vai falar mais sobre cada um desses pilares. E aí, dentro desse terceiro, tem a ver com
corpo, tem a ver com saúde física, tem a ver com entender o que o seu corpo está te avisando, né? Então vamos lá, você acorda sempre cansado, sempre cansada, sem ânimo, sem vitalidade, você tá sempre tensionado, seu corpo sente dores constantes, você não consegue fazer um exercício físico, não se alimenta bem, você tem seu corpo como um aliado para alcançar os seus sonhos, um aliado que te dá ânimo, que te dá vitalidade, que te dá energia, que te ajuda a realizar aquilo que você se propõe, ou você tem ele como um obstáculo, você está sempre cansado, sempre desenergizado, sempre, de alguma forma, com uma certa negligência de olhar para esse corpo. Você usa muito, né, aqui tem um aspecto muito importante, você usa muito, por exemplo, a comida para anestesiar emoções, a comida, o celular, enfim, o trabalho. Você está sempre anestesiando as suas emoções, você está sempre, enfim, né? Tão no automático que você não consegue nem olhar para os sinais do seu corpo, você já normalizou, inclusive, já normalizou uma sensação de tô sempre cansado, tá sempre repetindo, todo dia, sabe uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né, com as palavras que a gente tá saindo, eu tô morta, eu tô muito cansado, eu já acordo na segunda-feira, hoje é segunda-feira, como é que você acorda a segunda-feira? Cansado, cansada de um final de semana descansando? Então será que isso é normal? Será que a gente não está normalizando algo que não deveria ser normalizado? Então, será que você está atento a esses sinais do seu corpo? Ou você tem essa dificuldade de ouvir esses sinais do seu corpo porque você está sempre nesse automático? Então, coragem para ser leve, que é o que vamos falar, esses 21 dias, não é sobre fazer mais, é sobre começar a ter consciência de onde é que a gente tem que parar de carregar um peso desnecessário, é começar a aprender a tirar o peso ou colocar ali o que é necessário no lugar certo, reordenar prioridades, né, trazer essa consciência, seja para o campo dos relacionamentos, para o campo da carreira, para o campo da saúde física, da relação da gente com o nosso corpo. Tudo isso vai ter a ver com o processo de pertencimento, com o processo de maturidade emocional, com o processo de novas decisões. Então, não existe ter resultado sem ter algumas decisões diferentes no meio do caminho. E não existe decisão diferente se a gente não tiver consciência, se a gente não aceitar ser confrontado de alguma forma. Será que a minha vida realmente está pesada demais? Será que eu estou enxergando as coisas da vida com muito peso? Onde é que está esse peso maior para que a gente comece a reordenar algumas coisas? Tá bom? Muito bem, gente. Fez sentido para vocês aí? Só estamos começando. Só estamos começando amanhã, 12h30, na hora do almoço, o almoço de vocês comigo, para que a gente possa continuar esse papo aqui, tá bom? Adorei as participações de vocês, um ótimo descanso aí, finzinho de noite, que Deus abençoe a vida de vocês. Quem não estiver no grupo, gente, comenta lá na última foto que eu coloquei do desafio, tá? No feed. Comenta que eu coloco vocês no grupo. Vou avisando sempre que eu estiver online, sempre que a gente estiver aí com os nossos horários, tá? Se não entrou ainda, vai lá, entra e não perde nenhuma. Não perde nenhuma, eu sei que vai ser um desafio, mas o que são 30 minutos para você, 20, 30 minutos para você todos os dias, como um processo de consciência, de autoconhecimento, de autocuidado, para que você possa viver essa vida mais consciente, com mais presença, com mais significado
leveza, para a gente poder desfrutar da vida com mais intenção. Imagina a gente comendo uma comida maravilhosa, rápido, desconectado, olhando o celular, e depois quando a gente vê, a gente nem tá sentindo, quando viu já passou, não sentiu nem direito o sabor da comida, nem viu o que estava acontecendo, então a gente não desfruta. Né? A vida ela é para ser desfrutada, é para a gente viver esse processo de consciência. Valdilânia, será 12h30 amanhã. Hoje foi 5h30 a nossa live. Amanhã, a partir de amanhã, de terça a sexta, a gente faz 12h30. Vou pegar aí 30 minutinhos do almoço de vocês para almoçarmos juntos e poder expandir aí essa consciência, tá bom? Vamos buscar mais liderança de nós mesmos, com mais consciência sobre as nossas emoções e com decisões mais alinhadas, com emoções mais alinhadas aos nossos objetivos para viver uma vida mais leve, significativa, próspera e com sentido, né? Obrigada por esse... a Adeline colocou, obrigada por esse momento de autocuidado. É isso mesmo, eu quero que vocês vejam isso como um momento de autocuidado e um convite para uma vida melhor, viu? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã.